Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas, a gente vai ver os terremotos agora, tá? Os terremotos e os tsunamis. Como eu tinha comentado com vocês, que para a gente ver separado, para melhor entendimento de todos. Então, terremotos ou sismo são os tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra. São causados por choques subterrâneos, né, de placas rochosas da crosta terrestre, a cerca de 300 metros abaixo do solo. Outros motivos que levam à formação de terremotos são os deslocamentos dos gases, principalmente o gás metano, né, e as atividades vulcânicas que estão diretamente relacionadas à movimentação das placas também gerando terremotos, tá? Existem dois tipos de terremotos, os de origem natural e os induzidos. A maioria dos terremotos são de origem natural da Terra, que são chamados de sismos tectônicos ou terremotos tectônicos, né? A gente já viu as placas tectônicas que elas estão em constante movimentação. Então a força das placas tectônicas deslizando, elas podem se afastar, colidir ou deslizar uma em cima da outra. Essa força das rochas elas vão se alterando até um ponto máximo de elasticidade, tá? Até o ponto máximo que ela aguenta de elasticidade. Após isso começa a se romper, essas rochas começam a quebrar, começa a se romper e liberar essa energia que está acumulada lá dentro pela grande fricção e pela pressão intensa que é gerada. E isso é uma energia acumulada que vai sendo liberada durante esse processo de elasticidade, né? Ela vai sendo acumulada durante o processo de elasticidade e é liberada de uma vez só, quando a massa de rocha não suporta mais. Então ela acaba sendo liberada através de ondas sísmicas, né? Pela superfície e no interior da Terra. E isso depende do movimento também, porque as placas elas têm três tipos de movimento, lembra? As placas convergentes, né, que são aquelas placas que convergem, que mergulham uma sobre a outra, tá? E essa convergência pode transformar o relevo significativamente. Um exemplo disso foi o surgimento da Cordilheira dos Andes, onde a placa sul-americana se sobrepôs à de Nazca, então ocorreu aquela convergência, uma placa foi embaixo da outra. Como nós temos a crosta terrestre fundida em cima das placas tectônicas, aquilo ali surgiu um amontoamento das terras e das rochas, dando origem à Cordilheira dos Andes. As placas divergentes, que são aquelas placas que se afastam um pouquinho umas das outras, né? E é o que ocorre, por exemplo, entre a placa sul-americana e a africana no Oceano Atlântico, tá? Que você tem aquele afastamento dela e, consequentemente, você tem uma pressão que vem do interior, que vem do movimento do magma, né? Que acha essa fissura e essa pressão acaba sendo liberada para cima. As placas transformantes, que são aquelas placas que se locomovem lateralmente e o atrito entre elas ocorre de uma maneira mais periódica, né, com uma intensidade maior. Causam grandes terremotos porque essa fricção que ocorre, essa movimentação delas, alguma coisinha pode enroscar, alguma pedra, alguma rocha, alguma parte da crosta pode enroscar e isso gera uma grande pressão. Ela vai continuar se movimentando, vai chegar uma hora que essa pressão não vai suportar e vai permitir o deslizamento da placa, largando toda essa vibração para a crosta terrestre, tá? Isso daí, essa movimentação se vê bem na falha de San Andreas, na Califórnia. Na maioria dos casos, as vibrações são muito fracas. Nós temos inúmeros terremotos que ocorrem pelo globo todo dia, pela própria movimentação das placas, mas as vibrações em geral elas são muito fracas, sendo percebidas somente com os aparelhos específicos para isso, tá? Mas alguns terremotos podem causar efeitos prejudiciais ao homem, a destruição de cidades, mortes, grandes prejuízos financeiros e sociais, desabamentos, entre outras coisas, tá? Então, quando você pega, por exemplo,
Não tem nenhuma régua aqui. Mas você pega uma régua e curva ela, você vai sentir uma força, né? Uma tensão que o objeto faz contra a sua mão. Se você soltar uma das pontas, opa, é mais ou menos isso que ocorre. Se você soltar uma das pontas, a tensão vai fazer aquela régua vibrar. E isso ocorre com os terremotos, com a movimentação das placas tectônicas. Então, a maioria desses terremotos, ele ocorre quando tem essa tensão nas fronteiras de duas placas tectônicas, tá? Onde elas se aproximam ou se juntam, tá? Duas placas em movimento, elas podem se encostar, exercendo uma pressão uma em cima da outra, ou pode ficar presa por esse movimento que eu falei, alguma coisa enrosca, e esse movimento gera essa pressão porque ela tende a se soltar, né? Então essa força acumulada, ela vence o atrito e provoca um deslocamento muito rápido da placa tectônica, né, pela pressão que está acumulada ali. E isso libera uma onda de choque que se espalha por toda a crosta terrestre. E isso é chamado de ondas sísmicas, tá? Que se espalham e provocam os tremores de terra. E temos também os sismos induzidos, né, os terremotos induzidos, que são aqueles lá que são compatíveis com a ação antrópica, que, ou seja, realizado pelo homem, que ocorre nas explosões que são feitas para extração de minério, para construção de estradas, para modificação de relevo, e isso gera vibrações na Terra também, tá? Então são esses sismos induzidos, tá? A queda de edifícios pode causar terremotos, tá? Claro que a magnitude deles é bem inferior aos terremotos tectônicos, né? Porque os terremotos tectônicos eles trabalham com uma força muito maior, as placas são muito grandes, a crosta terrestre que está induzida naquele local ali, a pressão que está induzida ali também acaba sendo muito grande, tá? A consequência desses terremotos são a vibração do solo, aberturas de falha, deslizamento de terras, tsunamis, tá? Mudanças na rotação da Terra, como ocorreu com o gigantesco tsunami da ilha de Sumatra. Ele modificou em pouquíssimos graus, claro, a rotação da Terra, mas modificou, tá? Foi mais ou menos a partir de 1900 que surgiram as escalas de medição, tá? Para saber a incidência da força desses terremotos. E isso ela é conhecida como a escala de Richter, né? Ela foi desenvolvida pelo americano Charles Richter e ela vai de 0 a 9,5 ou mais pontos, tá? E ela é uma escala assim, da menor intensidade para maior intensidade, tá? Então, só se conseguiu medir os terremotos que atingiram o seu máximo lá, tá? O último nível ele pode variar bastante, depende muito da força do maior terremoto que foi ocorrido até o momento. Então ele é por registro mesmo, de acordo com o registro é a medição. Se eu tenho um terremoto de 9,5 ou que ultrapassou essa força, ela é medida de acordo com o estrago que foi feito e com a movimentação que ocorreu na crosta terrestre, tá? O abalo de maior intensidade que já foi registrado no século 20, ele alcançou 9,5 pontos na escala Richter e aconteceu no Chile em 1860, tá? O da Turquia, que aconteceu em 1999, atingiu 7,4 na escala Richter. E o terremoto provocou um número gigantesco de mortes, tá? O que provocou ainda um maior número de mortes foi um terremoto que aconteceu na China em 1556 com 830 mil mortes, tá? Isso daí nós temos registro, claro, pela história, né? Que os pesquisadores registram tudo e devem registrar tudo, justamente para a gente saber historicamente o que aconteceu com esses tremores e quais foram as consequências dele para a crosta terrestre, ou seja, o que chega em nós aqui que nós sentimos, tá? As regiões mais sujeitas a terremotos são as regiões que estão localizadas próximas às placas tectônicas, tá?
como o oeste da América do Sul, que está localizada a placa de Nazca e a placa sul-americana. São nessas regiões também que se formam novas placas, como no Oceano Pacífico, onde se localiza o Cinturão de Fogo, que a gente viu lá na formação dos vulcões, né? O comprimento de uma falha que pode ser causada por um terremoto, ela pode variar desde centímetros a milhões de quilômetros, como no caso da falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos, que ela é uma falha gigantesca, tá? E é onde se encontram duas placas tectônicas, tá? Então, quanto à escala Richter, então nós temos essas medições que são colocadas, né? Que é de acordo com a destruição mesmo. Terremotos que ocorrem acima de 7 já são terremotos que causam muitos estragos, podem destruir cidades inteiras, áreas inteiras, tá? E claro que dos terremotos de 4 pontos para cima, você já tem a possibilidade de danificar prédios, casas, construções que podem cair, né? Devido a essas rupturas que ocorrem nas estruturas. Nos Estados Unidos, é um local que ocorre muitos terremotos, tá? Acontece cerca de 13 mil terremotos por ano, e eles variam bem de aproximadamente 18 grandes terremotos e um terremoto gigante, sendo que os demais são leves ou até despercebidos, tá? Porque como tudo isso depende da movimentação da placa tectônica, também você tem essa interação, né? Se ocorrer um enrosco, se ocorrer uma pressão ou se é liberada uma energia muito intensa, toda essa força que é liberada ela vai ser repassada diretamente para a crosta terrestre, porque o movimento acaba ocasionando essas ondas de força, né, que são repassadas. Então, por exemplo, assim, no Brasil, durante muito tempo, assim, acreditava que não ocorria terremotos, tanto porque a gente está em cima de uma grande placa tectônica única, né? Mas não é bem assim. Se a gente pega assim os abalos sísmicos que ocorreram nos Andes, com os ocorridos no Brasil, claro que os do Brasil são classificados como fracos, né, modestos. Embora a quantidade de abalos seja muitas e com escalas, alguns alcançando acima dos 5 pontos na escala Richter, tá? Não podemos ignorar a possibilidade de tremores mais intensos, né? Lembrando sempre que o planeta é dinâmico e está em constante transformação, mas o que nós temos de terremoto aqui são esses choques que ocorrem nos limites das nossas placas tectônicas, e as ondas, né, de força acabam chegando com uma força moderada para o nosso país, para o Brasil. Muitos dos terremotos que ocorreram no Brasil, né, dentro da nossa história, nós temos assim alguns com destaque, como que aconteceu no Ceará em 1980, com 5.2 na escala Richter, ou no Rio Grande do Norte, que aconteceu em 86, com 5.1 na escala Richter, e terremotos que ocorreram no Mato Grosso em 1955, lá de 6.6 pontos na escala Richter, no Espírito Santo 6.3, tá? E por sorte, assim, foi em regiões não habitadas, então você teve um baixo impacto na economia com baixo risco de vida para as pessoas, tá? Terremotos, abalos sísmicos podem acontecer em qualquer instante, em qualquer lugar, tá? Porque lembrem sempre, gente, o planeta é dinâmico, ele não para. A nossa movimentação das placas tectônicas, elas não param, elas não têm sossego. Elas estão em constante movimentação. Então a gente nunca pode descartar a possibilidade de ocorrer tremores, tá? Com grandes consequências, porque o principal medo é que ocorram esses tremores com consequências grandes nos grandes centros urbanos, né? Nos grandes locais, nas grandes metrópoles. E a nossa baixa incidência é devido à nossa placa sul-americana, né? Que é uma placa muito grande. Tá? No final de 2007 ali, ocorreu numa cidade mineira ali em Itacarambi, ocorreu um terremoto
que derrubou 76 casas e condenou várias outras, tá? Levou a óbito uma criança na época. Então foi um dos maiores que ocorreram no Brasil. O primeiro com vítima fatal, tá? O tremor teve escala, alcançou 4,9 na escala Richter. Então, segundo professores que trabalhavam na área, tremores menores ocorriam desde maio. Tá? A explicação não é definitiva ainda, porque a mais provável que o agente causador seja uma falha geológica que está localizada a 5 km abaixo da superfície. E alguma pressão que escapou, alguma onda que passou, né, acabou atingindo a crosta terrestre desse local com uma intensidade bem razoável, tá? Causando esses danos. Tanto que o Brasil ele não tem uma programação assim para abalos sísmicos e terremotos, como é o que ocorre na China e no Japão, tá? Principalmente no Japão, em Tóquio, onde você tem os projetos já de prédios que são construídos sobre molas. Como eles estão nos limites das placas tectônicas, entre duas placas tectônicas, e o cinturão de fogo passa bem ao lado de Tóquio, é uma cidade que tem muitos terremotos anuais, tá? E os próprios pesquisadores, os construtores, avaliam diferentes materiais de construção, visando manter a integridade, né, dos prédios, das casas, e dando segurança para as pessoas também. Então essas construções são para isso, que se ocorre o tremor, o prédio balance, se consiga se mexer, mas não caia, tá? Não tenha danos à sua estrutura. E é claro que terremotos estão diretamente relacionados com tsunamis, tá? Porque você tem a mesma movimentação da crosta terrestre, só que sob o oceano. E esses tremores podem deslocar massas de águas gigantescas, tá? Que produzem essas ondas enormes que são chamadas de tsunamis, que podem chegar até 30 metros de altura. E eles são produzidos por 3 tipos de fenômenos, tá? Erupção vulcânica, que injeta toneladas de lava no oceano, no chão oceânico de uma vez só, tá? E como você tem o chão oceânico, você despeja uma grande massa de lava que vem do interior da Terra pro solo oceânico. Em contrapartida, o que acontece com a água em cima? Ele vai jogar água para cima, né? Então essa movimentação da água cria tsunamis gigantescos, terremotos submarinos que deslocam a crosta oceânica empurrando a massa de água para cima, que foi o que ocorreu na ilha de Sumatra. Então duas placas tectônicas que convergiam, uma entrava embaixo da outra, né? Em algum ponto ali elas enroscaram, e aquela pressão que gerou quando a placa escorregou rapidamente para baixo, toda aquela quantidade de água que estava em cima desceu também. E isso gerou uma onda gigantesca que devastou a ilha de Sumatra, tá? E uma bolha de gás que pode surgir no fundo do oceano, que tem o mesmo efeito de uma grande explosão, tá? Que vem proveniente principalmente do metano, né? Que está no interior da Terra, e essa bolha de gás pode sair e gerar uma explosão muito grande, fazendo com que tenha esse deslocamento muito grande de água também. Certo, pessoal? Segue o material em anexo aí, eu coloquei os principais, né, os maiores terremotos e alguns tsunamis que ocorreram, né, os mais poderosos que foram registrados, para vocês dar uma olhadinha a título de curiosidade. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.